Está na hora de você conquistar o seu positivo, de você realizar o seu maior sonho. E sentir em seus braços o maior amor do mundo. Seja bem-vinda à jornada da gestação pela alimentação. Olá, tentante! Eu quero começar o nosso encontro de hoje fazendo uma pergunta a você. Por que você não desistiu até agora de ser mãe? Eu sei o motivo. Porque este é o seu sonho. É algo que você deseja há muito tempo e você já se vê mãe. Compreendo que para algumas de vocês a espera tem sido longa e cansativa. E eu também sei que para algumas mulheres a luta pelo seu positivo pode se tornar uma tortura. Afinal, a vida de tentante não é fácil. Você se sente ferida, magoada e até mesmo incompreendida. Mas calma. Eu vou ajudar você a transformar a sua tristeza em força para continuar tentando. Você está preparada para o segundo dia da jornada Gestação pela Alimentação? Juntas, vamos conseguir realizar o seu sonho de transformar a dor de cada negativo em esperança para recomeçar. Na aula passada, você aprendeu sobre a saúde do casal, sobre a avaliação endocrinológica e a importância da programação metabólica. E para começar, vamos falar hoje com a doutora Juliana Abraão, especialista em ginecologia e obstetrícia. Olá! Hoje nós estamos aqui com a maravilhosa e incrível doutora Juliana Abraão, médica, ginecologista, obstetra, que eu admiro muitíssimo o trabalho e eu trouxe ela para falar com vocês, casais tentantes. Vamos esclarecer muitas dúvidas, conversar sobre diversos assuntos que eu tenho certeza que tá na cabecinha de cada um de vocês. E, Juliana, muito obrigada, tá? Agradeço você ter aceito esse convite. Primeiro, Jéssica, eu tenho que agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e por tantos elogios também, muito obrigada. É sempre um prazer poder falar sobre esse tema e poder contribuir com essa caminhada, com essa jornada de tantos casais se preparando para a maternidade e para a paternidade, né? A gente sempre fala que quando a gente fala de fertilidade ou de infertilidade, a gente fala sempre sobre o casal e não só sobre a mulher. Exatamente. Bom, e para que a gente comece já falando, contextualizando um pouco essa condição das tentativas, é muito importante que todos vocês tenham o entendimento e o conhecimento. A doutora Juliana vai falar com muitíssima propriedade para vocês sobre isso, que na verdade a fecundação, né, então aquele positivo que a gente tanto sonha, que a gente quer visualizar, é um evento super complexo e ele envolve inúmeros fatores, não é mesmo, Juliana? Sim. Na verdade, você usou a palavra certa, né, Jéssica? É um evento complexo, depende de vários fatores para que a gente tenha uma gestação, tenha um tão sonhado positivo. E é importante a gente falar isso, porque nessa caminhada, muitos casais, muitas mulheres se sentem frustradas, porque parece que sempre para outra, para amiga, foi fácil. Então, todo mundo conhece aquela amiga que teve uma relação desprotegida e engravidou, esqueceu um dia o anticoncepcional e engravidou. Então, passa a falsa sensação que engravidar é muito fácil. Que depende de você parar o anticoncepcional num mês e no outro mês a gente já está gestante. Então é importante a gente falar uma série de eventos que envolvem a gestação e até da porcentagem de gravidez em cada ciclo. Então eu trouxe aqui, Jéssica, um esquema bem simplificado para a gente conseguir entender o que tem que acontecer para que finalmente a gente consiga engravidar. Então aqui é o ovário da mulher. Primeiro, então, para engravidar, todo mês a mulher tem que ovular, tem que liberar um óvulo. Como que a gente sabe, depois a gente vai falar um pouquinho da consulta pré-concepcional, que a mulher está ovulando sem que a gente faça nenhum exame? É muito importante a gente avaliar a história menstrual da mulher. Então, se a gente tem uma mulher que está ovulando, o que é o marcador da história de ciclo menstrual? Ela vai ter um ciclo regular, vai conseguir ter percepção dos sinais do período fértil, né? Então, a gente tem o ovário. A forma também de avaliar o ovário é a avaliação, então, da história do ciclo menstrual.
Com ultrassom transvaginal a gente consegue ver se está tudo bem com o ovário e com as dosagens hormonais também. O ovário, ele libera o óvulo, esse óvulo tem que ser captado pela trompa, ele vai caminhando aqui pela trompa, o espermatozoide então vai ser liberado aqui no canal vaginal da mulher, tem que ascender pelo colo do útero e vai encontrar o óvulo aqui na primeira porção da trompa. Então eu preciso ter também o quê? Uma trompa que esteja pérvia, né? Geralmente a avaliação da trompa a gente não é um exame que se faz de rotina. E no transvaginal a gente não consegue perceber se a trompa tá boa ou não. Só se a gente tiver um cisto, alguma patologia, né? De maneira geral, então, as mulheres não têm patologias que alteram a trompa. E ela só vai ser avaliada se a gente tiver alguma suspeita, alguma dificuldade para engravidar, que aí é um exame específico que se chama esterossalpingografia, que a gente avalia. Mas quem quer engravidar, que está se programando, não vai fazer esse exame de rotina. Então o espermatozoide vai ter que subir. Outra coisa que tem que estar boa, então, a qualidade desse esperma. E por isso que a gente sempre fala que a saúde do homem também conta, que é um dos fatores de dificuldade para engravidar. Uma coisa interessante também, que a partir do seu desenho a gente pode perceber o quanto é importante observar as vaginoses, porque essa aqui é a região externa, sim. Isso também faz parte, então, porque para o espermatozoide conseguir ascender aqui, se eu tiver alguma vaginose, alguma cervicite, qualquer corrimento, né, uma candidíase, então as afecções que interferem aqui no pH vaginal e na alteração ou no colo também pode ser uma das causas de infertilidade, né? Sim. E aí nas suas aulas você também já vai abordar sobre isso, né, Jéssica? E como que a gente consegue saber se tem alguma vaginose, se tem alguma candidíase, se tem alguma cervicite? Através do exame ginecológico na consulta pré-concepcional, que a gente também vai falar a importância dela. Então, através do exame ginecológico, a gente consegue visualizar esse colo, através do preventivo também. O espermatozoide ele tem que ascender aqui na cavidade uterina. Então, essa cavidade ela tem que estar boa. Como que a gente avalia a cavidade uterina? Através do transvaginal. O que pode ter aqui que pode alterar, dificultar uma gestação? Pode ter um pólipo obstruindo aqui a entrada, pode ter um mioma, e a gente tem várias classificações de mioma, alguns que alteram a fertilidade e outros não. A gente pode ter uma hiperplasia endometrial, que é um aumento aqui do endométrio. Então, para engravidar, a gente tem que ter uma cavidade saudável, um endométrio bom também, porque é aqui que a gente tem que lembrar que vai sair o embriãozinho e vai implantar aqui no endométrio, né? E isso. Então a gente vê o quê? Que precisa de tudo bom funcionando. Precisa de um ovário que ovula, de uma trompa que deixa passar o óvulo, uma trompa que permite o espermatozoide encontrar o óvulo, de uma cavidade boa para implantar, de um colo e de uma vagina saudável e de um espermatozoide que tem uma qualidade boa. Perceberam a complexidade? E se a gente fala isso, tá bom, doutor, então tá tudo bem, eu fui na minha consulta, eu vi que tá tudo bem, então eu vou engravidar, liberei para engravidar, vou engravidar no outro mês? Não, também. Porque desde que esteja tudo 100% funcionando, a taxa de fertilidade, quer dizer o quê? A chance de uma mulher engravidar em cada mês é em torno de 20% a 25%. Então é uma chance baixa em cada ciclo. E por isso que a gente, de maneira geral, fala que a gente pode esperar 1 ano para engravidar. Sim. Por quê? Quando a gente espera 1 ano, essa taxa aumenta em 90%, é de 90%. Então em 1 ano de tentativa, os casais têm 90% de chance de conseguir engravidar, né? Sim. E no segundo ano, e por isso que a gente dá esse prazo de 1 ano, no segundo ano essa taxa de gravidez cai para 5%. Então por isso que depois que passa 1 ano, que a gente também vai falar, a mulher tem que fazer uma nova avaliação para avaliar algum fator de infertilidade. Então, vamos já começar a explicar para o pessoal um pouquinho o que é uma consulta pré-concepcional, quando ela deve ser feita, sim, exames, né, que agora o pessoal já sabe tudo que precisa ser avaliado, mas quais os exames, depois eu preciso refazê-los, fala um pouquinho para nós. Uma coisa importante a ser dita é que essa taxa, só antes a gente falar da consulta pré-concepcional, essa taxa de fertilidade, ela depende diretamente de um fator, né? De um fator que ultimamente é o que mais está prejudicando a fertilidade das mulheres de maneira geral, que é a idade de tentar engravidar. A gente sabe que até 35 anos, então entre 30, né, 28, quando as mulheres tentam engravidar, até 35 anos, a gente tem uma taxa de fertilidade por ciclo, que é essa que eu falei, de 20%. Acima de 35 anos, essa taxa cai para 12%. Quando a gente já tem 40 anos, essa taxa cai para 5%. E aí lá nos 43, a chance de engravidar a cada ciclo é menor que 3%. Então a taxa de fertilidade ela é diretamente relacionada à idade materna. E por isso que a gente fala, quando está lá com 35 anos, está começando a acender as luzes vermelhas. E o ideal seria que todas as mulheres entre 32 e 35 anos
que tivessem, lógico, né, dentro de um relacionamento, que tenham um plano de gravidez, que já comecem a refazer os seus planos e a pensar em programar uma gestação nesse intervalo, entre 32 e 35 anos. Perfeito, ótimo. E da consulta pré-concepcional. Isso mesmo. Então, o que é essa consulta pré-concepcional? Essa consulta é uma consulta que deve ou deveria ser realizada por todas as mulheres que estão se programando para engravidar. Ah, mas quando que eu devo ir no ginecologista fazer essa consulta? Então, a gente não tem, assim, uma regra fixa, mas, de maneira geral, no mínimo 3 meses antes, que é um tempo mínimo da gente conseguir, por exemplo, fazer uma suplementação, se tiver uma falta de alguma vitamina D, de ferro, vitamina B12, fazer uma suplementação adequada no mínimo 3 meses. Caso ela tenha alguma patologia. Sim. Mas eu posso, nada impede, eu quero engravidar no final do ano, então eu já vou na consulta no começo do ano. Porque às vezes, durante a consulta, que a gente consegue levantar alguns fatores de infertilidade ou alguns fatores de risco, alguma coisa que você precisa modificar e que a mulher nem sabia que tinha. Então, o que a gente vai avaliar na consulta pré-concepcional? Primeiro, a história geral do paciente, né? Certo. Que a gente falou primeiro, a idade. Às vezes, o tipo de trabalho da mulher, a mulher muito estressada, médica, enfermeira, não sei quem mais trabalha à noite. Piloto de avião. Piloto. Então, são pessoas que têm um padrão de sono ruim. A gente sabe que a qualidade do sono interfere também no padrão de ovulação. A história dessa mulher, quanto tempo ela tomava anticoncepcional, se ela ainda está tomando, se ela usava anticoncepcional injetável, que tipo, né, de anticoncepcional, o histórico familiar dela, a própria história da mulher. Então, o anticoncepcional por si só, ele não gera infertilidade, mas ele pode mascarar alguns quadros de infertilidade. Sim. Então, às vezes, essa mulher conta na consulta pré-concepcional: doutora, eu comecei a tomar anticoncepcional com 16 anos, porque eu tinha um ciclo totalmente irregular, ficava sem menstruar 2, 4, 5 meses, tinha o rosto cheio de espinha e tinha uma suspeita do ovário policístico. Então, essa mulher já vai ficar com o pé atrás, né? Sim. A gente já vai orientar: olha, você vai suspender, vai esperar tantos meses, vai ter que reavaliar ou não precisa reavaliar. Ou era uma adolescente que tinha muita cólica no período menstrual, que já tinha uma suspeita de endometriose e que está usando anticoncepcional e ficou tudo bem. Então, essa mulher também, a gente vai ter que ficar mais de olho, vai suspender o anticoncepcional e vai ter que voltar. Então, aí a gente já viu 2 fatores que ela pode ter. Às vezes, um ovário policístico ou uma endometriose, que são 2 patologias que podem aumentar a chance de infertilidade. Uma coisa interessante que eu tenho visto também, que às vezes a gente não dá tanta atenção, o cartão de vacina também, né? Sempre levar na consulta pré-concepcional, pra gente poder ter o conhecimento, né, de como está essa história vacinal dessa mulher, porque a gente também precisa deixar isso tudo organizado. E é uma coisa que às vezes eu vejo as pessoas, né, não lembrando, ou ele tá guardado lá na casa da mamãe, que não, né, a gente já tá morando fora às vezes há algum tempo, nem lembra esse cartão de vacina. Então, de maneira geral, na consulta a gente vai ver a história dessa mulher e levantar algum fator de risco nessa história ginecológica. Tem a história, se ela usa alguma medicação. Muitas mulheres têm ansiedade, às vezes tem um quadro depressivo, tem alguma outra patologia que a princípio não tem nada a ver com a gestação, mas que usa alguma medicação que é incompatível com a gestação. Então, a gente já vai fazer a adequação dessa medicação. Vamos falar sobre medicação, então pegar só uma beiradinha aí. Vamos falar um pouquinho sobre o anticoncepcional, porque é a dúvida que eu mais recebo lá enquanto nutricionista no meu consultório. Mas doutora, eu estou com dificuldade porque eu tomei 10 anos de anticoncepcional. Muitas vezes ela nem foi na consulta pré-concepcional, ainda não conversou com a ginecologista que está acompanhando, mas ela já vem com essa ideia na cabeça. Fala um pouquinho para nós sobre essa relação do anticoncepcional. Então, é isso até que eu comecei a dizer, né? O anticoncepcional por si só, ele não causa infertilidade. Então, a gente tem, independente se a mulher usou 5 anos, 10 anos, a grande maioria das mulheres, hoje em dia, chega no consultório usando anticoncepcional há 10 anos. Porque começou lá com 20, quando iniciou a vida sexual, e está engravidando depois dos 30. Sim. Então, no mínimo, assim, uns 10, 11 anos de anticoncepcional. E ele, por si só, ele pode alterar o retorno dos ciclos ovulatórios. Geralmente, em torno de 6 meses, a mulher já começa a ovular e regulariza. Mas pode ser até um prazo de 1 ano para voltar a ovular, para engravidar. Mas o que o anticoncepcional faz? Ele mascara diagnósticos de infertilidade. Então, você pode ter uma endometriose, um ovário policístico, uma falência ovariana precoce. E aí, você está usando o anticoncepcional e você acha que está tudo bem. E quando você para lá com 35 anos, que você se depara com uma irregularidade, com um diagnóstico de infertilidade. Então, de maneira geral, o certo seria que todos os ginecologistas, entre 32 e 35 anos, mesmo que a mulher não estivesse tentando engravidar,
orientasse que ela suspendesse o anticoncepcional para avaliar como que ficaria o ciclo dela. Mas a gente sabe que algumas mulheres não querem, têm medo de uma gravidez indesejada. Outra coisa importante da consulta pré-concepcional, a gente vai avaliar o histórico dessa paciente. Então, às vezes ela já fez uma cirurgia de apendicite, fez uma vídeo, fez alguma cirurgia intestinal, alguma coisa que pode dar uma aderência, que pode causar uma obstrução da trompa. Se ela já teve alguma DST, também pode ter alguma alteração tubária. Então, a gente vai fazer um levantamento da história dela de vida, da história ginecológica, história patológica, história também de obstétrica anterior. Então, algumas mulheres nunca engravidaram, mas já tiveram 2, 3 abortos, né? Sim. Então, essa mulher também é diferente daquela mulher que nunca tentou que nunca conseguiu engravidar. Ótimo. E você, Juliana, enquanto ginecologista, né, que recebe tantas mulheres na busca desse sonho, depois que a gente faz essa consulta pré-concepcional, o que você, enquanto médico, ginecologista, orienta para que essa mulher se prepare para engravidar? Quais seriam os principais pilares aí? Isso é importante, então, Jéssica, porque assim, nessa consulta, além de toda essa história, a gente vai fazer o exame físico, que entra junto, e os exames pré-concepcionais que a gente coloca, né? Então, até eu mostrei no esqueminha, a grande maioria das vezes vai ser exame de imagem simples, dosagens hormonais, avaliar se tem necessidade de alguma suplementação, e aí depende também do histórico alimentar desse paciente, e a gente levantar para o paciente os fatores que interferem na infertilidade. Então, que a gente já falou do padrão do sono, a prática de atividade física, uma alimentação saudável. Muitas pacientes estão acima do peso e às vezes não vão conseguir engravidar no peso ideal, mas pelo menos tendo uma alimentação, você tem mais propriedade de falar que eu, diminuindo gordura abdominal, diminuindo porcentagem de gordura com IMC mais baixo, né, que conseguir. Sim. Inclusive aumenta as chances da fertilidade. A obesidade é um dos fatores que aumentam essa taxa, esse tempo de tentativa para conseguir engravidar. Então, mudar mesmo as práticas e lembrar que quando a gente fala de mudar, então, largar o sedentarismo, escolher uma atividade física, comer melhor, dormir bem, consumo de cafeína, diminuir, bebida alcoólica. Sabe uma coisa que as pacientes sempre me perguntam? Muitas vezes elas não foram na consulta ou já foram na consulta faz muito tempo e elas estão suplementando o tão famoso ácido fólico há 9, 10 meses. Elas têm a preocupação, já devem iniciar, tudo bem tomar durante esse período mais longo ou se é necessário só 90 dias? Como é que é a sua orientação aí para essas pacientes? Essa é uma das grandes preocupações da tentante, na verdade, né? Sim. A suplementação do ácido fólico, o preconizado mínimo seria 30 dias, o ideal 90 dias. E aí a gente tem um probleminha com a dose, né, Jéssica? Que muitas mulheres ainda suplementam a dose de 5 miligramas, que é uma dose muito maior do que o preconizado. Então a dose preconizada é 400 microgramas, que é uma suplementação, não é um tratamento. Então, se a gente considerar a dose de 400 microgramas e uma alimentação saudável, mesmo a mulher esperando um ano para engravidar, ela não vai ter um excesso de ácido fólico, e aí tem vários estudos mostrando associações com outras patologias, mas que é difícil, né? O principal deles, que as mulheres se preocupam bastante em relação ao autismo, mas o autismo a gente tem vários vieses, é multifatorial, é muito difícil a gente fazer um estudo desse de quem suplementou o ácido fólico e quem não. Formato químico também, porque a gente tem a fórmula do metilfolato. De maneira assim. Do ácido fólico e o metilfolato. Exatamente. Né? Eu acho Agora, o ideal, assim, a mulher ela vai tentar engravidar pelo período de 1 ano, né? Abaixo de 35 anos. Se passou 1 ano, ela vai ter que ser avaliada novamente. Aí dá para fazer a dosagem do ácido fólico, dá para avaliar se a gente suspenderia por um tempo e depois volta essa reposição. Ótimo. Mas hoje nós estamos aqui também, Juliana, falando com os papais, né? Os futuros papais. A gente já falou das consultas pré-concepcionais, dos exames, né? Mostramos todo o aparelho reprodutor feminino aí nessa imagem maravilhosa. Mas e os papais? Eles também devem se consultar desde o início? Eles só devem se consultar a partir do momento que se completaram 12 meses de tentativa? O que você, enquanto ginecologista, tem para nos passar aí? Esse é o problema. Porque o homem não gosta de ir no médico. Então, assim, de maneira geral, é importante um dado da infertilidade. As causas de infertilidade,
a gente às vezes aponta muito pra mulher. Então a mulher procura muito o ginecologista, né? Eu quero fazer tudo pra saber se tá tudo bem, tá tentando engravidar, tem um ano, não consegue engravidar, vai lá e faz mais uma bateria de exames. Mas a gente sabe de dados de literatura que as causas de infertilidade são 40% femininas e 40% masculino. Então as causas de infertilidade são iguais para os dois. Sim. E isso mostra pra gente a importância do casal mesmo se preparar. Então todas essas modificações que a gente está falando de estilo de vida, de hábitos saudáveis, de prática de atividade física, é tanto para o homem quanto para a mulher, né? A gente tem que lembrar que metade da carga genética e das impressões de tudo isso que vai contribuir vai ser metade de cada um. Agora, em relação à consulta pré-concepcional, aí pega no calo dos homens, né? Então, o que a gente faz como ginecologista? A gente, como ginecologista, cuidando desse casal, a gente também pode fazer uma investigação básica de perguntas mesmo, não precisa ser nada de exame. Então, saber quantos anos esse homem tem, se ele já foi pai ou se ele ainda não é pai. Saber se ele faz a prática de alguma atividade física, então tem homens ciclistas, que às vezes são triatletas, que fazem uma atividade física mais intensa, que pode prejudicar. O uso de anabolizantes, muitos homens que têm a prática de musculação, que usam esteroides, né, testosterona, está associado também com diminuição da concentração de espermatozoide. Às vezes esse homem fuma, bebe, então tem hábitos não saudáveis que podem interferir na qualidade do espermatozoide. Pode ter tido alguma patologia antes de testículo, uma varicocele, exatamente. Então é importante perguntar para esse homem de maneira geral. Algumas perguntinhas a gente já consegue definir. Já vai dar uma luz para nós. É obrigado o homem ir no urologista e fazer um espermograma a princípio? Não. Então a gente como ginecologista pode, cada vez mais casais estão procurando para engravidar. Então a gente pode ver se tem algum fator de risco e falar, não, olha, eu acho que era importante você desde agora ir no urologista para já fazer um espermograma, porque você tem esse fator de risco. Ou se é um casal jovem que a gente não encontra nenhum fator de risco nele, eles poderiam tentar engravidar, mudar só os hábitos de vida e depois de verificado realmente uma dificuldade, uma suspeita de infertilidade, aí avaliar o casal. Então as duas formas estão essa fala corretas. Da Juliana, eu trouxe para fortalecer vocês, papais, futuros papais, porque quando o casal busca essa mudança, as chances duplicam, né? Então a gente falou em 20%, mas se é só a mãezinha, né? Só essa futura mamãe que está se preparando, essas chances ficam menores do que 20%. Sim. Mas se nós, enquanto casais, né, estivermos buscando essa melhora juntos, aí sim a nossa chance e é mais fácil, né, Jéssica? Porque, na verdade, a consulta pré-concepcional e esse preparo é uma mudança de hábitos que vão ter que ser mantidos durante a gestação. Então, se você tem um casal que está procurando se alimentar melhor, é mais fácil você fazer uma dieta, né? Com certeza. Se você tem um marido que também quer caminhar, que quer ir na academia, que quer praticar alguma atividade física, você também tem mais motivação para continuar. Então, são hábitos que vão começar nessa preparação e que devem se continuar durante a gestação, né? Então, esse preparo pré-concepcional é realmente um preparo para deixar o seu organismo saudável e manter esse ambiente saudável pro nosso bebê. Perfeito. Bom, Juliana, outra coisa que eu adoro, né, que os médicos ginecologistas podem falar com muitíssima propriedade, é essa questão de alguns mitos, né? A posição, o horário, a frequência da quantidade de relações sexuais. Conta um pouquinho pra gente. O que é verdade e o que não é, né? Exatamente. Isso as mulheres sempre têm bastante dúvida. Então, em relação à posição sexual para engravidar, não interfere, né? Algumas mulheres acham que as posições que a mulher vai por cima, poderia, às vezes, o esperma não conseguir atingir a trompa, mas isso não é verdade. Não tem nenhuma posição que aumenta a fertilidade, porque o jato, a força, a velocidade com que o esperma ejaculado, ele consegue atingir a trompa independente da posição. Outra coisa, a maioria depois da relação sexual coloca as pernas pra cima, né, pra deixar. Eu já vi até mulheres que às vezes falam pra usar o coletor menstrual pra deixar aquele esperma mais tempo lá na região do colo do útero. Também não tem necessidade. Porque assim, acabou a relação, é aquele tempinho que ficou ali, pode levantar, pode inclusive lavar, tomar um banho se quiser, não tem nenhum problema. Outra dúvida em relação aos lubrificantes, né? Durante o período fértil, que é o período que a gente vai ter relação sexual, o que acontece? A gente tem uma maior libido e uma maior lubrificação, porque tem um muco cervical. Então, na grande maioria das vezes, não precisa usar lubrificante, né?
Algumas mulheres costumam usar às vezes para iniciar a relação, é só o marido às vezes ter um pouco mais de trabalho, né? Fazer às vezes alguma preliminar e a coisa anda também. Sim. Então o ideal para quem está tentando engravidar é não utilizar o lubrificante, porque o lubrificante pode atrapalhar a motilidade, a forma como o espermatozoide vai conseguir subir para... Altera o pH dessa região, muitos têm corantes, que daí não seria nem um pouco interessante. Gostaria que você falasse, já que você falou, né, na sua fala, sobre esse período fértil, porque tem muitas mulheres que elas não conseguem identificar. Quais seriam as principais características, as alterações corporais que são perceptíveis para que essa mulher tenha um entendimento, acredito que eu estou próximo da minha ovulação, sim, ou minha ovulação já aconteceu? Conta para nós um pouquinho. É importante, Jéssica, porque, como a gente falou no começo, né, a grande maioria de nós, mulheres dessa geração, a gente não conhece o próprio organismo, né, não conhece os sinais de ovulação, não tem ideia do que é o período fértil, porque tomou anticoncepcional durante muito tempo e bloqueou isso. Então, quando a gente para o anticoncepcional, a gente começa a se conhecer. Primeira coisa que a mulher tem que fazer para tentar engravidar é conhecer o próprio ciclo. Eu falo que hoje em dia a gente tem ajuda da tecnologia, então é legal baixar algum aplicativo de ciclo menstrual, porque na correria é difícil a gente gravar certinho qual que é o período, dia da ovulação, qual que é o período fértil. Então os aplicativos têm ajudado muito, mas o aplicativo depende da gente conhecer o nosso ciclo, porque a gente que alimenta ele. Então quando a gente vai alimentar, geralmente eles pedem o primeiro dia da menstruação, né, que é o ADUM, que é a data da última menstruação. O que é a data da última menstruação? Primeiro dia que veio a última menstruação. Então você vai colocar lá. E aí eles pedem a duração do ciclo. Como que eu vou saber a duração do ciclo? É a diferença entre uma menstruação e outra menstruação. Tem mulheres que vão ter ciclos mais curtos, então 26, 27, 28 dias, e outras que vão ter o ciclo um pouquinho mais longo, 30, às vezes 32, depende de cada mulher. Sim. E como que você vai saber como que é o seu ciclo? Observando, anotando. Então, às vezes não dá para usar o aplicativo já no primeiro mês que suspende o anticoncepcional. Sim. Você pode pegar um caderninho, vai anotando e vai vendo o padrão daquilo ali. Então, vamos colocar o ciclo bonitinho de 28 dias, né? 28, 30 dias. A gente pega todo mundo A gente pega metade desse ciclo, que é o quê? 28 dividido por 2, 14. Então, o 14º dia é o dia da ovulação, que é o dia de maior fertilidade. Mas a gente não tá fértil só no dia que ovula. E a gente também não é um reloginho. Então, a gente pode não, mesmo não tendo nenhuma patologia, a gente pode variar em cada ciclo o dia da ovulação. Então, a gente fala de período fértil. O que é esse período fértil? 14 dias menos 3 dias. Por que menos 3 dias? O espermatozoide do homem, ele dura até 72 horas no trato genital. Então, 72 horas antes de você ovular, você já pode engravidar. Sim. Né? E depois que a gente ovula, o óvulo dura 24 horas. Então, seria 3 o dia da ovulação e mais 1. Na verdade, dariam 5 dias. Mas, considerando que a gente não é um reloginho, pode ovular, ter ovulação um pouco mais tardia, a gente joga mais 3 dias pra frente. Então, o período fértil é o dia da ovulação, 3 dias antes e 3 dias depois. São 7 dias. E aí volta de novo aquilo que a gente falou de não ser tão simples engravidar, né? Num mês de 30 dias, a gente só engravidaria nesse período fértil, que são esses 7 dias. E aí, ter relação todo dia, 2 vezes, 3 vezes, um dia sim, um dia não, o que faz para aumentar a chance de engravidar? E aqui vem uma dica importante, porque muitos casais, em busca, na verdade, muitas mulheres, até mais que os homens, em busca de conseguir engravidar, começa às vezes a ter relação de forma até mecânica para engravidar. Sim. Né? Sim. Na busca disso. Sim. Então a gente tem que lembrar que para engravidar, às vezes não vai ser só 1 mês, 2 meses, e o padrão de relação sexual ele vai ter que ser confortável para o casal. Então, se cabe dentro da rotina daquele casal ter relação sexual todos os dias do período fértil, ótimo. Então, 1 vez por dia tá ótimo. E alguns estudos mostram que se a gente tiver mais de uma relação, 2, 3, pode até diminuir a fertilidade. Sim. Porque a gente diminui a concentração, o volume do esperma, né? Então, 1 vez por dia é ok. Ah, não, mas nossa relação, dentro lá da nossa logística, da nossa rotina, não cabe relação todo dia, né? Então, eu vou ter relação um dia sim, um dia não. Também dá. Lembrando que o espermatozoide dura 72 horas. Não, a gente consegue 1 vez a cada 3 dias, né? Um dia sim, 2 dias não. Também daria, porque você está tendo relação a cada 72 horas. Meu ciclo tá bagunçado e eu não consigo marcar, eu já cansei, já tô 1 ano marcando período fértil. E eu não quero mais marcar período fértil, eu quero esquecer esses aplicativos, que também é uma dica legal. O que a gente pode fazer? Ter relação o mês todo. Um dia sim, um dia não, ou dar um intervalo a cada 2 dias.
Certo. Que aí você pega os 30 dias também e o marido também, né? Uhum. Vai ficar feliz. Uhum. Só que isso tudo a gente tem que entender que tem que caber dentro da rotina de cada um. Exatamente. E, Jéssica, você tinha até perguntado antes, quando então que a gente vai suspeitar que tudo isso... Quando eu devo me preocupar? Nossa, olha, realmente tem alguma situação, porque nós estamos tentando, nós já devoramos todas as informações possíveis e até agora não vi o meu positivo. Quando isso deve acontecer? Quando essa suspeita deve acontecer? E aí vem de novo a idade, sempre a idade, sempre a idade, sempre a idade. Quando a gente está falando de mulheres abaixo de 35 anos, a gente pode esperar até 1 ano. Uhum. Então, até 1 ano, tudo bonitinho, ciclo regular. Uhum. É importante também, a gente vai esperar 1 ano se estiver tudo bem. A mulher parou de tomar anticoncepcional, ficou 4 meses sem menstruar, como que ela vai esperar 1 ano sem menstruar? Né? Uhum. Então, qualquer coisa que saia do padrão de normalidade, esse retorno, essa era uma dúvida também que você perguntou, né? Isso. Quando que eu vou ter que voltar ou não nesse 1 ano? Uhum. Se tiver ciclos regulares, percepção de período fértil, tudo bonitinho, não precisaria de voltar. Se essa mulher tem uma alteração de tireoide, uma suspeita de endometriose, uma clínica de ovário policístico, ela não vai esperar 1 ano. Então, às vezes, ela vai ter que esperar 4 meses, 6 meses, fazer o acompanhamento de perto com o ginecologista. Então, se tudo estiver normal, menos de 35 anos, 1 ano tentando engravidar. Normal. Tem casal que engravida com 1 ano e 1 mês, né? Aí, com 1 ano, é que a gente vai fazer a avaliação e avaliar realmente se tem algum fator masculino ou se tem algum fator da mulher. Acima de 35 anos, a gente espera 6 meses, de 35 até 40 anos. Acima de 40 anos, a gente vai diminuindo esse intervalo. Tem alguns lugares que esperam 4, outros lugares a gente espera 3 meses. Por quê? A gente viu lá que a taxa de fertilidade ela é diretamente dependente, a reserva ovariana é diretamente dependente com a idade. Então, quanto mais idade eu tenho, menos chance de engravidar em cada ciclo eu tenho. Quanto mais eu espero, mais tempo eu perco. Ótimo, perfeito. Bom, pessoal, então, Juliana, muito obrigada. Essas informações foram valiosíssimas. Eu espero que vocês tenham aproveitado e que tudo isso, né, contribua para que vocês encontrem aquele tão sonhado positivo. Jéssica, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, né? E desejar para todos vocês que estão aí assistindo a gente, que vocês tenham uma ótima preparação, que vocês sejam contemplados, né, com o beta positivo, receber um filho. A gente sempre fala que o casal ele só vira verdadeiramente uma família quando a gente tem um filho, quando tem um resultado dessas duas pessoas, né? Quando o amor já não cabe em 2 corações e a gente tem que ter um 3º coração aí. Então, realmente, que o amor de vocês possa chegar rápido e que eu espero que todas essas dicas, tudo que a gente falou aqui, possa nortear um pouco essa preparação e dizer que eu estou sempre disponível nas redes sociais e também, né, no meu consultório, para se tiverem alguma dúvida, pode falar comigo. Obrigada. Nesta segunda parte da nossa aula, vamos conversar com o Dr. Matheus Medeiros, especialista em reprodução humana. Bom, pessoal, agora na segunda parte da nossa aula, nós estamos aqui no consultório deste incrível médico, Dr. Matheus Medeiros, especialista em reprodução humana. Para que a gente possa iniciar, Dr. Matheus, por gentileza, né, nos contextualize sobre essas determinações, delimitações da infertilidade, esterilidade. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Jéssica. Realmente é um tema bastante fascinante, na qual eu milito há algum tempo já, e todos os dias é sempre de grande aprendizado. Bom, primeiramente, nós temos que definir a diferença entre infertilidade e esterilidade. Terminologia muito comum, mas às vezes os casais desconhecem o real significado de cada um. A infertilidade é a dificuldade de produzir descendentes, ou seja, um casal cuja idade da mulher é menor que 35 anos e este casal vem tentando êxito gestacional há 12 meses. Este tão sonhado bebezinho não vem. Então, este casal nós definimos como infertilidade. A esterilidade, por exemplo, é a dificuldade de produzir descendentes. Uma mulher que nasceu com uma síndrome de Rokitansky, tá? Ou então um homem tem síndrome de Klinefelter, são alterações genéticas que impactam diretamente no desfecho reprodutivo. Essa mulher com síndrome de Rokitansky, ela não tem útero, ela tem atrofia da estrutura ovariana, né? O Klinefelter ele tem uma atrofia testicular, então são condições essas de esterilidade. Certo, tá? Perfeito. Bom, e esse casal, né, como nós já vimos na primeira parte da aula, fez a consulta pré-concepcional,
estava há 12 meses tentando, nas avaliações com o seu médico ginecologista de rotina não foi evidenciado nenhuma condição clínica que nos determine o motivo de ainda não ter realizado ou encontrado o nosso tão sonhado positivo. E aí ele vem nessa consulta inicial com o médico de reprodução humana. E essa consulta, ela deve acontecer logo após já esses 12 primeiros meses? Ela precisa de um retorno pontual no consultório? O que é feito nessa consulta inicial? Quais são as avaliações realizadas? Essa consulta inicial, na verdade, é um grande bate-papo. O intuito é conhecer os aspectos clínicos e reprodutivos deste casal. Por isso, muitas vezes, a gente até incentiva a presença do parceiro, para que ele venha junto dessa jornada e abrace a causa, que é extremamente importante. Então, a abordagem inicial é justamente para conhecer essa mulher, seu ciclo menstrual, a sua história prévia, e aí sim isso vai pontuando nossos caminhos e as nossas condutas investigativas. E o do esposo também é fundamental. A história desse companheiro. Hoje, nós temos os seguintes parâmetros nas estatísticas. Nós sabemos que diante de um casal com uma dificuldade de gestar, 40% das causas estão sobre os ombros das mulheres. Ou seja, 40% das causas está individualmente relacionado a algum fator feminino. Mas olha só como existe um equilíbrio. Os outros 40% estão depositados sobre os ombros do parceiro. Por isso, a importância de trazê-los para esse tratamento. E nós temos 20%, que estão subdivididos da seguinte forma. 18% desses 20% residuais representam fatores masculinos e femininos associados. Em apenas 2%, nós temos um diagnóstico chamado infertilidade sem causa aparente. Na qual, após uma investigação minuciosa, tanto do organismo feminino quanto masculino, não se obtém, a princípio, uma causa específica para esse insucesso. Perfeito. Então, essa consulta inicial é um grande bate-papo, exames novos são solicitados? São solicitados um pouquinho, a gente começa a aprofundar esse nível de investigação, O ginecologista, de modo geral, já os fez, a gente vai apenas aprimorar. Então, a gente tem 3 pontos fundamentais que devem ser seguidos numa rotina investigativa do organismo feminino. O primeiro ponto é uma análise do eixo hormonal, que muitas vezes já é realizado pelo ginecologista da paciente. Às vezes, eu apenas tenho que complementar. O segundo ponto é uma análise estrutural, às vezes um pouco mais minuciosa, que é a avaliação da estrutura pélvica, útero, ovário, e às vezes da trompa, se já não foi feito. E em terceiro, eventualmente, a gente também analisa outros fatores, às vezes relacionados, por exemplo, a endometriose, eu tenho, às vezes, que recorrer a exames videolaparoscópicos prévios, que me dá uma análise, uma informação muito mais precisa de todo esse cenário reprodutivo. Então, são alguns estágios que nós vamos seguindo. E, é claro, o parceiro, que também tem que ser analisado. Então, muitas vezes ele vem para a consulta e ele nem imagina que ele também faz parte desse grande evento e sai com tarefa, que é justamente o espermograma, que também cabe a ele a execução desse exame. Ótimo, perfeito. E na eventualidade de se encontrar alguma condição clínica, hoje nós temos vários tratamentos medicamentosos, às vezes necessários alguma intervenção também, isso é realizado a nível do consultório, a gente inicia esse tratamento, como que se organiza mais ou menos essa logística? Perfeito. Depois da abordagem inicial com os exames em mãos, nós vamos definir a melhor opção terapêutica para este casal. Os tratamentos da medicina reprodutiva são divididos em baixa complexidade e alta complexidade. Então, nós temos tratamentos muito simples. Geralmente, alguns casais não precisam recorrer a técnicas avançadas e complexas. Eles podem simplesmente, às vezes, precisam de apenas um empurrãozinho. Então, hoje, as técnicas de baixa complexidade resumem-se em 2 técnicas. É o coito programado, na qual nós vamos estimular o ciclo desta paciente e vamos monitorizar, via ultrassom, o melhor momento para que este casal tenha atividade sexual em casa. Este é o coito. Então, é uma técnica super simples.
utilizamos-se de alguns indutores para melhorar esta indução ovulatória e assim a gente define o momento oportuno para realizar a atividade sexual. Temos também outras circunstâncias, também dentro do campo das técnicas de baixa complexidade, a inseminação intrauterina, que é uma técnica também relativamente simples. Eu não preciso de grandes adventos tecnológicos. A gente, da mesma forma, como o coito programado, a gente utiliza-se parâmetros medicamentosos iniciais, às vezes a dose um pouquinho, muda um pouquinho, a gente faz um ajuste, uma dose um pouco maior, e no momento oportuno, ao invés de ter aquela questão mecânica do coito, nós optamos por uma inseminação, ou seja, nós colhemos o sêmen do parceiro, eu preparo este sêmen em laboratório, e nós então transferimos, ou seja, depositamos o sêmen através de um catéter no interior da cavidade do útero. Isso otimiza, eventualmente, todo aquele trajeto inicial do espermatozoide. Então, eu brinco que é sempre uma corrida e a gente sai com uma certa vantagem de tempo na frente. Perfeito. Bom, e depois nós temos os de alta complexidade. Eles são feitos de maneira rápida. Estou fazendo essas perguntas porque são as perguntas que geralmente chegam lá no consultório. Perfeito. Eu vou no consultório hoje, amanhã eu já vou fazer a coleta, daqui uma semana eu já estou fazendo a transferência do embrião, é feito um preparo. Compartilha com nós, por favor. Perfeito. As técnicas de alta complexidade eventualmente exigem uma certa cautela. A gente precisa, clinicamente, avaliar como essa paciente está e, seguramente, agendar, ou pelo menos criar uma oportunidade ideal para o início do tratamento. Então, essa paciente, primeiramente, ela é previamente preparada, inicia-se alguns suplementos, né, tá? E aí sim nós iniciamos o tratamento. O tratamento, como qualquer tratamento na medicina reprodutiva, ele baseia-se muito no ciclo menstrual. Então, o marco para qualquer início de tratamento é a menstruação. E nas técnicas de alta complexidade, ao menstruar, né, nós iniciamos com doses mais elevadas de estimulantes. E sim, a observação ela também é muito mais rigorosa, então nós fazemos muito mais ultrassons. De modo geral, o período inicial de captação de óvulos dura algo em torno de 9 dias. Tá? Então, ou seja, nesses primeiros 9 dias, essa paciente recebe uma dose de um estimulante, de uma medicação, e nós vamos monitorizando ultrassonograficamente. Chegamos eventualmente no momento oportuno, na qualidade do ocitário adequado, aí a gente vai para a captação desses óvulos. Então, talvez dentro de 13 dias, né, nós temos então o desfecho na parte feminina, que é a coleta dos óvulos. E é nesse mesmo dia, quando nós colhemos óvulos, que nós unimos em laboratório. Então, essa técnica é uma técnica chamada de alta complexidade, porque eu preciso de recurso laboratorial. Nós vamos então unir óvulos colhidos aos espermatozoides previamente preparados. Então a gente prepara esse sêmen, tem o tempo para a escolha dos melhores espermatozoides e esta união de óvulo com espermatozoide é realizada dentro do laboratório. Feito essa união, nós vamos destinar, né, esse produto, o concepto, para uma incubadora. Então esses embriões serão destinados a uma incubadora e vamos acompanhar o desenvolvimento, né, deste embrião dentro da incubadora. E no terceiro dia, mais tardar no quinto dia de vida dentro da incubadora, nós transferimos para dentro da cavidade do útero. Então a transferência é o desfecho dessa jornada. Se nós formos falar em dias, para que tranquilize grande parte do nosso público, nós estamos falando em algo em torno de 17 dias, né, do dia que menstruou. É claro que isso é um parâmetro que podem sofrer variações, porque cada mulher tem a sua individualidade, a característica, então margens, né, tanto para mais ou para menos, podem acontecer. Mas uma média de 17 dias é um desfecho de um tratamento de medicina reprodutiva. Perfeito. E na impossibilidade de se observar esse positivo, porque nós sabemos de relatos de várias mulheres que já realizaram o procedimento 2, até 3 vezes, existe um período mínimo ou máximo recomendado? Acabei de fazer uma transferência, né, infelizmente acabou vindo a menstruação, não observei o positivo, eu já no próximo ciclo posso novamente, o ideal é fazer novamente uma nova investigação? Perfeito, esse é um tema bastante importante de ser mencionado. Hoje as taxas no tratamento de medicina reprodutiva em grandes centros, né, como este que nós estamos falando, giram em torno de 50%.
E claro, a idade da paciente é um grande divisor de águas. Quanto mais jovem esta paciente, as taxas eventualmente tendem a ser maiores. Quanto maior a idade, nós sabemos que as taxas eventualmente podem ter alterações. Tá? E, de modo geral, muitos casais, né, acabam eventualmente fazendo mais do que uma tentativa, justamente dependendo tudo do que originou, que motivou esse cenário e a indicar o caminho da fertilização como um tratamento mais adequado. Geralmente, no mês subsequente de uma aspiração, nós damos uma pausa para nova avaliação. Eu faço um examezinho de ultrassom para reavaliar esse ovário, como está esse ovário, né? Se já houve regressão, né, após a punção ovariana, e no ciclo subsequente é possível eventualmente retomar o tratamento. Não há, às vezes, a necessidade de novas avaliações laboratoriais prévias, mas seguramente, às vezes, exames endoscópicos e complementação de alguns outros exames, né, podem ser solicitados para que a gente tenha uma avaliação precisa, né, do cenário em que nós estamos. Perfeito. Para finalizarmos, eu vou também fazer uma perguntinha que sempre recebo lá. Nessa coleta inicial, né, aspiram-se vários folículos de boa qualidade para que a gente possa fazer, né, a junção e ter um embrião em pleno desenvolvimento. Algumas pacientes se preocupam com o tempo de armazenamento, como se fosse um mito, né? Olha, eu já estou com esses óvulos armazenados há 6 meses. Existe ou não existe uma menor ou maior qualidade dependendo do período em que esse material fica armazenado? Perfeito, um tema muito importante, esse que você mencionou mais uma vez. Nós temos uma área na medicina reprodutiva que chama oncofertilidade, que é justamente aquelas pacientes que foram diagnosticadas com alguma patologia oncológica e não experimentaram da maternidade, ou até mesmo já experimentaram, mas desejam prosseguir e, infelizmente, por uma fatalidade, foram descobertas uma patologia oncológica. Essas pacientes, elas são submetidas a tratamento de medicina reprodutiva, colhemos óvulos e elas seguem para a parte oncológica. A gente tem observado que essas pacientes que às vezes colhem óvulos seguem muito mais confiantes para o seu tratamento oncológico, para essa grande jornada que está a se iniciar, e voltam muitas vezes tranquilos, falam, olha, dever de missão cumprida, eu venci. Esse material, dependendo da qualidade do material congelado, a princípio permanece, o tempo não é importante. Tá? É claro que se eu congelar materiais de qualidade eventualmente inferior, o tempo seguramente pode ser um grande adversário. Tá? Mas globalmente, quando nós congelamos óvulos, esse é uma garantia a princípio de perpetuar a fertilidade feminina. Perfeito. Bom, doutor Matheus, esses eram, né, as maiores informações. Eu gostaria muito que todos, né, os casais que estão participando tenham assimilado essas informações, percebam o quanto é importante e se sintam seguros para procurar esse tipo de consulta, porque não necessariamente sempre vai resultar, né, num procedimento de alta complexidade. Muitas vezes é algo um pouco mais simples do que a gente imagina e nada melhor do que um excelente profissional para poder acompanhar, orientar e que a gente encontre então aquele tão sonhado positivo, né? Exatamente. Nós dizemos sempre que a gente embarca com esses casais nessa jornada, né? Nós sabemos que a jornada não é fácil, é um trajeto longo, né? Toda é uma ansiedade com a insegurança toma conta desses casais, mas eu sempre digo a todos os meus pacientes, não há nada mais importante e mais valoroso do que esse tão sonhado bebezinho. É algo extremamente precioso a essas pacientes. A busca desse bebê e o êxito seguramente vai mudar a vida desse casal como nunca mudou. Então, persistem. A gente sabe que não é fácil, tá? Mas seguramente o objetivo, quando alcançado, é o bem mais precioso que esse casal pode ter. Tudo vai ter valido a pena. Seguramente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço sempre o convite, estou à disposição. Agradeço. Bom, tentantes, está sendo maravilhoso compartilhar esse conhecimento com vocês.
Obrigada por participarem e não esqueçam de deixar o comentário de vocês aqui embaixo sobre o que estão achando e quais são as suas dúvidas. Assim, nós podemos ajudar vocês ainda mais. Muito obrigada!